Boa tarde a todos. Eu fico feliz com a participação de vocês, né? Esse encontro é uma realização muito importante para o grupo. Espero que esse curso seja bastante proveitoso para todos. Eu me chamo João, para quem ainda não me conhece, João Souza. Eu sou professor de Geografia do Ensino Básico, faço mestrado em Geografia na Unicamp e sou um dos membros fundadores do grupo. O grupo, ele começou, o grupo de estudos no SMIT, GENS, como a gente chama, ele começou no segundo semestre de 2018. E eu, o Fernando, que vai se apresentar hoje, já conversou com vocês, e o Leônidas, a gente fez um curso da pós-graduação lá na USP, né, um curso de História da Geografia, e a gente decidiu iniciar um grupo de estudos sobre a obra do Will Smith. Depois disso, algumas outras pessoas, a Érica, a Sandra, que vocês vão conhecer durante o curso, a Alice, o Cauê, se juntaram a nós para compor esse grupo, esse núcleo do curso, né? Do curso não, desculpa, do grupo de estudos. A gente decidiu começar a estudar a obra do Will Smith por vários motivos diferentes, cada um buscou estudar a obra por razões diferentes, cada um tem pesquisas em sentidos diferentes, né? Mas algumas coisas uniram o grupo nessa formação, que é uma compreensão crítica da sociedade dentro da geografia, que a gente estava sentindo falta. Ele tem o grupo de estudos no Smith, ele tem como propósito principal produzir um espaço de formação a partir da obra desse geógrafo. E a gente também tem interesse em difundir o trabalho dele, né? Por meio de traduções, publicações, reuniões. O curso, nesse sentido, ele entra nesse processo, né? Esse curso é uma conquista nossa, né? Que a gente, desde a última reunião, né? A partir da última reunião, a gente completou 23 encontros abertos. E depois desse curso, a gente já vai ter completado 29 encontros, né? E aí, onde a gente discutiu vários textos do Will Smith, completamente diferentes. Então ele tem mas ao mesmo tempo ele não tem esse caráter só de estudos da obra do Will Smith, se encerrar isso, né? Ele tem um caráter de formação mais amplo, né? A gente procura trazer pessoas diferentes, né? Não só, por exemplo, pesquisadores doutores ou pesquisadores da pós-graduação, mas a gente também quer formar pessoas a partir dentro desse grupo, né? Então a gente tenta fazer muitos trabalhos coletivos, vocês vão ver nesse curso, né? A gente dividiu o trabalho de exposição da obra do Will Smith entre nós, né? Para a gente fazer esse trabalho de formação também. Bom, para não me alongar muito, eu gostaria de dizer que o Will Smith ele convida a gente a uma leitura rica da sociedade. E isso é muito importante para a nossa formação, né? Enquanto geógrafos e pessoas interessadas na geografia, né? Ele não se fecha só na geografia, ele se vários assuntos como vocês vão ver, né? Eu fico também contente que o público não é só brasileiro, né? É mais amplo, é latino-americano, né? O que mostra que a importância desse geógrafo. Oi, Cláudia. Eu estou num lugar que está meio vazio, que eu estou montando ainda um espaço para ficar estudando durante a quarentena. Eu gostaria de pedir desculpas pelo eco, tá? Eu ainda não consegui arrumar isso, mas na próxima reunião eu espero já ter arrumado. E eu também enquanto geógrafo, eu também estudo filosofia, né? E eu tenho um grupo de filosofia intercultural que formou uma associação latino-americana de filosofia intercultural, né, chamada de ALAF. E a gente está com várias atividades, né? Para quem tem interesse em filosofia, estudos latino-americanos também, procure nas redes sociais ALAF. Vou colocar depois no chat do Google Meet, né? Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, desculpa qualquer falha técnica, né?
E bom curso a todos, e eu passo a palavra para a Érica, que vai introduzir o curso e começar os trabalhos. Obrigada pela fala, João. Primeiramente, em nome do Grupo de Estudos, a gente queria agradecer a todos pelo interesse. As inscrições superaram em muito a nossa expectativa. A gente está com quase 100 pessoas no Google Meet aqui. Eu fico muito feliz com isso. Obrigada pelo interesse, pela presença de todos. E com esse curso, a gente busca apresentar e discutir os principais temas e conceitos apresentados no desenvolvimento desigual, tendo como foco a leitura de cada capítulo. E em toda reunião, a gente vai ter uma exposição inicial, com uma posterior abertura para dúvidas, críticas, comentários. Quem quiser fazer uma contribuição, perguntar. E a gente estruturou o curso de forma que vão ser 6 quartas-feiras, todo dia esse horário, e a gente vai discutir cada capítulo. O primeiro capítulo, capítulo 1, a ideologia da natureza. Quem vai apresentar vai ser o Fernando Monar, que é da graduação de Geografia da USP, e o Ladislau Sanders, do mestrado da USP também. Já o capítulo 2, a produção da natureza, vão ser o Eduardo Castro, que é mestre e doutorando em Geografia Humana pela USP, e a Karina Berrini, que também é doutoranda pela USP e é docente na Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC. O capítulo 3, quem vai apresentar sou eu, que sou da graduação de Geografia, e a Sandra Stroges, que é do doutorado da Unicamp. O capítulo 4, o João vai apresentar, ele já falou, ele é mestrando da Unicamp e também está na graduação de Filosofia na USP, e o Danilo Cardoso, que é doutorando pela Unicamp. O capítulo 5, para uma dialética do desenvolvimento desigual, a escala espacial e o vai-vem do capital. Quem vai apresentar vão ser o Leônidas, que é doutorando da USP e professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas, e o Danilo Cavalcante, que é mestre em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe e doutorando da Unicamp. E para o capítulo 6, a conclusão, a possível reestruturação do capital, a gente convidou o professor Paulo Bonfim, que ele é professor do Instituto Federal de São Paulo, foi orientando do geógrafo Antônio Carlos Robert Moraes, um importante geógrafo para a construção e estudo da história da geografia e geografia histórica. E o Paulo Bonfim, ele também pesquisa sobre o integralismo e a ditadura militar, e também está estruturando um grupo de estudos do NISMIT no Instituto Federal. Ao final do curso, haverá emissão de certificados pela AGB para quem participar com pelo menos 70% de frequência, ou seja, mais ou menos 4 encontros de frequência mínima. Obrigada a todos. Passo a palavra agora para o Fernando e para o Ladislau, que vão apresentar o capítulo 1. Obrigado, Érica. Estão todos me vendo e ouvindo? Tudo certinho? Tá. Eu queria pedir já de antemão, porque minha rua é muito barulhenta. Então, se começar algum barulho que faça, que acabe incomodando vocês, por favor, vocês me avisam que eu tento dar um jeito aqui no microfone, tudo bem? Simone, as presenças vão ser controladas através de uma lista que a gente criou com aquele formulário que nós pedimos para vocês preencherem. Vocês aparecendo aqui, automaticamente a gente já preenche a lista também, tá? Aí no final a gente conta quem teve os 70% de presença. Como a Érica disse, eu vou começar a apresentar o capítulo sobre a ideologia da natureza, só que antes a gente precisa contextualizar um pouco a obra, e aí depois disso eu vou passar para o Ladislau, que vai entrar na discussão específica sobre a ideologia da natureza, e depois eu vou discutir como o Neil Smith apresentou esse debate em outros artigos que ele foi escrevendo ao longo da sua carreira, tá? Esse livro, Desenvolvimento Desigual, possui 3 edições. Tem uma de 1984,
uma de 1990 e a terceira e última que é de 2008. Eu não sei se todos sabem, mas o desenvolvimento desigual nasceu como uma revisão da dissertação de mestrado do Neil Smith. E ele fez esse mestrado orientado pelo professor David Harvey, que eu acredito que todos conheçam. A tradução brasileira é de 1988. Então, ela é uma tradução feita em cima da primeira edição do livro. É importante dizer que, ao longo das 3 edições, o Smith não alterou o conteúdo dos capítulos. Todas as alterações que ele quis fazer foi adicionando pós-fácios. Então, a leitura dos pós-fácios, que estão todos disponíveis na terceira edição do livro, de 2008, a leitura desses pós-fácios é de extrema importância, porque acabam alterando bastante algumas discussões. Eu vou passar algumas questões mais biográficas sobre a vida dele, que eu acho que seria interessante também. O Don Mitchell, que é um geógrafo, foi muito amigo do Neil Smith, hoje ele cuida do acervo e dos direitos autorais da obra do Smith. O Don Mitchell, ele escreve no obituário que o Smith entrou na geografia com o intuito de estudar geomorfologia glacial. Ele, no começo ele não pensava sobre a teoria urbana, né? Isso é importante porque a gente começa a ver isso logo nos primeiros capítulos do desenvolvimento desigual, que a ideia do livro, como o próprio Smith coloca, é estudar como as categorias de espaço e de natureza, elas foram separadas ao longo da história humana, como ocorreu essa separação. Então, o interesse pela natureza apareceu antes do que o interesse pelas teorias urbanas. As teorias urbanas, como o próprio Smith já falou algumas vezes, apareceram só quando ele se mudou para os Estados Unidos, a partir dos estudos que ele começou a fazer em Pensilvânia sobre a gentrificação da Society Hill. E aí que ele ganha destaque internacional, porque ele coloca em debate o rent gap. Talvez a gente vai entrar nisso na discussão sobre depois a produção das escalas, mas isso fica para um outro momento. Eu vou passar agora para o Ladislau, que ele vai começar a falar sobre o capítulo especificamente. Muito obrigado. Ladislau, por favor. Olá, boa tarde, gente. Estão me ouvindo, todo mundo aí? Beleza. Antes de mais nada, acho que gostaria de falar um pouco sobre a minha proposta aqui de apresentação, né? Que ela vai passar mais sobre pontos do capítulo, né? Eu não sou um especialista em Neil Smith, né? Também integrei o grupo faz pouco tempo, e aí me propus a contribuir nesse momento, mais com o caráter de apresentação do capítulo, né? Então eu não vou levantar grandes questões e tampouco vou conseguir aprofundar em temas que, inclusive, que merecem, que exigem alguns aprofundamentos, né? Eu acho que isso vai ficar a critério do debate e do calor da conversa, né, ao longo do curso e ao longo desse momento do nosso primeiro encontro, tá? Então, como o primeiro capítulo já apresenta no seu título, ele vai, né, tratar da ideologia da natureza. Ele formula esse capítulo como parte do projeto integral da obra, pensando essa teoria do desenvolvimento desigual num contexto específico, que é o que ele desenvolve, né, olhando para o século XX, né? Então, a relação entre a natureza, a produção do espaço e a sobrevivência do capitalismo, né? Isso está mais nos prefácios aí na introdução desse livro, da edição em português, né? Mas, basicamente, acho que em termos mais contextuais, né, o Smith está pensando nesse capítulo a emergência do capitalismo industrial, né, tanto um pouco ao fim do século XIX, já nessa passagem do XIX para o XX, onde ele vai, então, formular e elencar, né, momentos
discussões e referências que têm importância para essa, né, para o que ele vai constituir enquanto ideologia da natureza, né? Então, assim, essa emergência do capitalismo industrial, ela tornou-se responsável pelo surgimento de algumas visões e concepções sobre a natureza, né? E são das mais variadas possível. E nesse bojo aparece a dominação da natureza e ela, então, como uma realidade aceita por todos. Acho que ou com espanto, ou como um significado do progresso, né? Então, a concepção da natureza, ela assim, é bastante complexa e por muitas vezes contraditória. Acho que isso fica explícito ao longo do capítulo, inclusive, né? Como ele faz um passeio desde a teoria da ciência, né, da filosofia do conhecimento, dos pré-modernos, passa por Kant, até chegar na própria teoria marxista, que é por onde ele vai propor, então, uma crítica a toda a discussão de natureza que foi feita até agora, né, que vamos chegar mais para frente. Então é isso, né, tem uma concepção variada e bastante complexa sobre esses diversos conceitos de natureza, né. E nesse universo, né, variado de conceitos, de conceituações sobre natureza, ele vai se apegar basicamente a um dualismo que para ele é essencial e que organiza essas várias concepções, né? Então, já que é um dualismo, né, a gente está falando de duas concepções que são centrais para ele, né, que uma concepção é de uma natureza externa, que é uma coisa, é um reino dos objetos, dos processos, né, que existe fora da sociedade, e uma outra é mais universal, né, que é universal do ponto de vista da naturalização do comportamento humano, de uma natureza humana, de uma espécie, da espécie humana como uma entre muitos na totalidade da natureza, né? Então, tipo, é como se o humano fosse parte de uma natureza universal, né? Então, ambas essas duas concepções, elas são, assim, nem sempre elas são conciliáveis, né? Então, aí o Smith ele vai fazer um resgate de algumas raízes históricas, né, para ele, né, deste dualismo, né? Então, ele vai começar por Kant, e aí, para Kant, né, de acordo com o Smith, né, são diversas as naturezas, mas aí o Kant ele distinguiu a natureza interior, que tem mais a ver, né, com as paixões, né, com o sentimento humano, né, e uma natureza exterior, como se fosse um ambiente social e físico ao qual os seres humanos estão inseridos, né, vivem. Então, o idealismo kantiano, ele buscava superar esse dualismo, digamos. Esse dualismo, como ele se constitui? Ele é cognoscente... Só um minutinho, gente, peraí. Desculpa, o cachorro tá latindo aqui. Então, para esse dualismo, né, para o Kant, ele é um dualismo que ele é cognoscente, né, que é do conhecimento individual, que experimentava a natureza, né, enquanto uma unidade, porém na mente, né. Ou é um dualismo no nível da espécie também, né, onde a cultura superaria o dualismo do animal interior, entre o animal interior e às vezes exterior, né. Então, esse dualismo inicial, né, a partir do idealismo kantiano, digamos, ele vai implicando em outros dualismos que ainda estão presentes até hoje, né, com relação a concepções de natureza, né. Por exemplo, a mente e a natureza, a cultura e a natureza, são aí dualismos que têm base no idealismo kantiano, que até hoje ainda aparecem, por a gente estar metido com alguma discussão que passa pela natureza, né. Então, o Smith aponta que a contemporânea ideologia burguesa da natureza, isso vai ser muito importante para a discussão desse capítulo, inclusive para a formulação do Smith, né, que é uma crítica da ideologia burguesa de natureza, né. Então, essa ideologia, ela
está constituída sobre essas dicotomias filosóficas, inclusive realizadas por Kant, né? Então, até agora, a gente tem aí uma chave com dois polos, né, com duas ideias de natureza que estão dando corpo até agora ao entendimento dessas conceituações sobre natureza, né, que é uma natureza, que é um dualismo entre natureza interior e exterior, para Kant, né, e aí aparece intuitivamente para o Smith, né, essa natureza, até hoje ela ainda aparece com mais força intuitiva, né, esse dualismo quer dizer, né, que é entre natureza interior e exterior, que é kantiana, e uma outra chave de dualismo, que é a natureza exterior e a natureza universal. Então, o Smith ele vai ilustrar bastante a ideologia burguesa da natureza, partindo desses dois modos particulares de experiência aí, né, dualistas, né, concentrando a natureza em, que é aí onde ele vai organizar o conjunto do capítulo, né, os próximos 3 pontos, né, que é o modo científico, de concepção e trato da natureza, e o modo poético, né, o modo poético, inclusive, onde ele vai explanar sobre, ele vai partir da experiência norte-americana, de expansão das relações capitalistas, para poder apontar o que é esse modo poético de pensar a natureza como constitutivo de um processo fundamental, né, na experiência norte-americana, e que ele é no segundo ponto que ele vai destrinchar, né, para, inclusive, caracterizar ainda mais o que ele entende como ideologia burguesa da natureza, né. E como alternativa, né, é onde ele, então, vai centrar fogo para constituir uma proposta, digamos, de entendimento da natureza, a partir do tratamento marxista desse tema, né, da natureza, né. Então, é onde o Smith, então, vai entrar em diálogo com autores marxistas, criticá-los e iniciar uma proposição filosófica sobre o que é a natureza, né. Então, é isso. Feita essa introdução, a gente entra no primeiro ponto, que é a natureza e ciência. Ele começa apontando o Francis Bacon, né, que aí um cientista, mostrado como o pai da ciência, ou coisa do tipo. A gente pode entender como um pré-moderno, eu acho. Ele data do século XVII, né, e o Bacon, ele pensa o primário da natureza e o seu domínio como tarefa dada ao homem por Deus. Então, digamos que é uma concepção mecanicista, né? É a dominação da natureza como uma tarefa dada a Deus, né? E aí, uma concepção também exteriorizada da natureza e uma concepção mecanicista, né? Uma concepção mecânica, né? Então, ele antecipa o idealismo kantiano, né? Porque ele é anterior a Kant, né? E como é que ele antecipa o Kant? Ele antecipa justamente quando ele trata da natureza interior e da natureza exterior, né? Um pouco na chave como, posteriormente, o Kant vai elaborar, né? Então, depois de Bacon, né, a ciência trata a natureza como exterior, né? O método e procedimentos realizando uma completa abstração do ponto de vista da realidade social. Então, eles criam, é como se o método fosse possível, o método científico, fosse possível para explicar todo e qualquer fenômeno, né? Aí o que a gente chama de mecanicista, né, nesse caso, né? Então, aí tem os exemplos dessa concepção mecanicista científica da natureza, né? Que é uma generalização dos resultados científicos a todo e qualquer evento em escala social, e as leis mecânicas podem explicar toda e qualquer esfera de recorte fenômeno da vida social, né? Então, a partir daí, né, dessa maneira, que os eventos sociais eles vão demonstrar princípios científicos como naturais e não sociais. Essa concepção de natureza, né, na relação entre indústria e método científico, ela também ocupou um papel central, digamos, né? Ela é como se os materiais naturais fossem objetos exteriores ao trabalho e passíveis de serem transformados
e mercadoria, digamos, né? Então, é de novo, né? A natureza como objeto exterior. E essa concepção, digamos, a partir de natureza, né? A partir do Bacon, e de uma ciência, né, mecânica, né, mecanicista, ela permanece central até hoje na epistemologia da ciência, né, de acordo com Smith, e mesmo na relação desta com a indústria, na mediação do processo produtivo, né? Então é isso, a gente tem a natureza objetivada na teoria e a natureza objetivada no processo de produção, né? Partindo desse entendimento da natureza exterior, né? É o que a gente pode pensar aí, o papel do trabalho objetivado e da mercadoria como relações, né, como mediação e produto dessa natureza exterior e, sobretudo, a relação entre essa concepção de natureza exterior e a ciência e a indústria, né? E o advento do capitalismo, a função do capitalismo, né? Então, aí já pensando a ciência moderna, e tudo que eu estou falando, gente, é a leitura, digamos, do Smith, né? Assim, são pontos mais gerais do texto do Smith, sem muita crítica, ou sem muitas proposições próprias minhas, assim, né? Então, a ciência moderna, na ciência moderna, a natureza, ela é simultaneamente universal e secular, né? Aí já começa a mudar um pouco de acordo com esse primeiro momento, mais a partir do Bacon, né? Porque nos pré-modernos, a natureza era vista como fonte da unidade e da universalidade religiosa. Então, ao mesmo tempo que para Bacon tinha uma concepção exterior da natureza movida por uma relação mecânica, né, física, ela tinha um limite que era justificado pela própria ideia de Deus, uma ideia absoluta, né? E daí a gente passa pelo Darwin, onde a natureza ela já ganha um caráter mais, digamos, biológico, e uma biologia entendida também por dentro de um processo histórico, né? E nessa chave entraria também a biologia humana, né? Então, a natureza humana vista dentro da natureza biológica, já isso partindo do Darwin, né? E, bom, acho que então, para fechar esse primeiro ponto, a gente pode perceber a separação entre a natureza universal e a natureza exterior, física, né, como uma expressão implícita do positivismo como um projeto mais amplo, né? Então, é como se isso antecipasse o positivismo, né? E já, assim, entre um dualismo entre a natureza exterior e uma natureza mais agora de caráter universal. Então, entrando agora no ponto da natureza poética, que é o segundo item desse capítulo, né? O Smith ele vai olhar para a experiência norte-americana da Marcha para o Oeste, enfim, da Marcha para o Oeste, da experiência norte-americana, que agora eu queria falar, ele usa um termo da fronteira, que eu me esqueci agora. Mas, enfim, vai partir dessa experiência norte-americana para pensar agora uma concepção de natureza de caráter poético, né? E como que essa concepção, esse entendimento, ele congrega também tanto as duas
ele repõe tipo, a concepção de natureza exterior, porém agora também com uma universalidade, de uma natureza universal e de uma espécie de ideologia da natureza que, sim, em diálogo com essas concepções, vai subsidiar esse movimento de expansão das relações capitalistas nos Estados Unidos, né? Já na passagem sobretudo no século XIX, né? Então é isso. E aí tem o subtítulo é a paisagem americana. Então a imagem da paisagem como uma esperança e a promessa do futuro americano. Então aqui tem uma fusão da geografia física e de um certo mito cultural, né? Então, qual era esse momento histórico, assim, né? Era o nascimento do capitalismo, né, liberado por... E aí, pensando que era nos Estados Unidos, né, havia, assim, formas sociais precedentes e uma natureza de caráter mais formidável, se pensar o que foi esse momento na Europa, por exemplo, né? Então, para isso, havia, assim, já uma concepção de natureza que baseava tanto a destruição, né, ou o combate a uma natureza selvagem, nessa marcha para o oeste, né, isso a gente vê muito, por exemplo, nos westerns, nos filmes do faroeste norte-americano, né, como que aparece esse embate com um tipo de natureza de um contexto mais duro, até mesmo no embate entre o branco e o indígena, até mesmo também de uma paisagem mais idílica, né? Então, ambas essas perspectivas, elas vão fomentar a constituição de uma espécie de ideologia, né? E, mais posteriormente, que o Smith vai abordar. Mas, então, entre esse mito da natureza selvagem e da natureza idílica, digamos, havia uma espécie de trindade santa, né? De um tipo de totalidade, assim, entre Deus, homem e natureza, né? Então, essa unidade, como uma totalidade, foi a base para uma ideologia do destino implacável norte-americano, né? Da construção de um nacionalismo e de uma universalidade religiosa, né? E aí, então, aparece uma sublimidade da natureza. Então, já não é mais só aquela natureza selvagem, passiva de dominação. Agora também é uma natureza passiva que é essa natureza idílica, né? Então, a visão, assim, paradisíaca da natureza, ela foi centralizando numa visão mais antropocêntrica, porque antes ela tinha um caráter que era esse mais religioso, digamos, né? Porém, ela foi ganhando um caráter mais antropocêntrico na tentativa de humanizar essas relações, né? De humanizar essa concepção de natureza, né? Por quê? Porque havia um processo de desenvolvimento científico, de estabelecimento, de formação do capitalismo e da industrialização norte-americana, que causava ali, né, enfim, eles estavam utilizando recursos, né, da natureza, desse processo de dominação da natureza, e que, por hora, era entendido de maneira negativa, e que depois passou a ser entendido de maneira positiva como constituinte desse momento de formação norte-americana, assim, né, de uma etapa do avanço, né, da fronteira norte-americana, né, da construção de uma identidade, de um sonho e de uma paisagem. Então, para isso, a natureza ela também ganha, assim, vai ganhando um outro contorno, né? Então, nesse sentido, a natureza universal, melhor, havia porque a maneira como a natureza aparecia, né, enquanto concepções, né, nesse momento, né, e observando a paisagem norte-americana, ela possuía caráteres políticos, né,
diferenciados ao longo do tempo, né? Então, o que, por um momento, uma concepção de natureza exterior fomentou formas tipo, o avanço da industrialização, por exemplo, ela depois passou, já numa concepção mais universal de natureza, passou a servir como forma de dominação social, digamos assim, né? Onde uma natureza universal substitui, por exemplo, uma ideia de uma história humana como explicativo de fenômenos sociais, né? Então, aí já é, tipo, por exemplo, o capitalismo é natural. E aí, só retomar aqui, o que seria, então, nesse sentido, para o Smith, o que seria a ideologia, primeiro, o que seria a ideologia, e depois o que seria a ideologia da natureza, né? Então, o Smith, ele tem uma concepção, isso é na minha leitura, não sei se os amigos vão concordar comigo, que ele tem uma concepção leninista de ideologia, né? Pensando que a ideologia ela é o conjunto de ideias que são radicadas tipo, na experiência prática, e elas definem uma concepção de mundo, e que, é claro, que estão profundamente relacionadas também com a classe social, né? Inclusive onde, no contexto, essa classe, ela pode tentar universalizar a sua ideologia, né? Ou a sua concepção de mundo. Então, é nesse sentido que... Então, nesse sentido que a natureza, que é uma natureza universal, que tenta substituir a história para naturalizar fenômenos, para naturalizar processos e formas de dominação, para naturalizar comportamentos, né? Para naturalizar o capitalismo, né? Onde a exclusão do trabalho concreto, por exemplo, né, da universalidade da natureza, não pode ser uma forma de negar a história da própria classe trabalhadora, né? Então, aí tem um valor tem um trabalho concreto que ele é constitutivo também dessa universalidade da natureza, né? Em alguma medida, assim, o Smith olha para isso criticamente e é onde ele avança para uma proposta, né, para uma tentativa de criticar essas concepções de natureza, inclusive dentro do próprio marxismo, né? Então, já partindo por ponto 3, como já acabou, ele propõe um diálogo com o marxismo, né, com autores diversos no campo marxista que estudaram mais ou menos assim, que discutiram a natureza, né, e aí ele passa por toda uma tradição, inclusive pré-Marx, né, desde Hegel, e pensa já o que aparece, assim, já tentando pegar as origens dessa discussão entre primeira natureza, segunda natureza, natureza interior, natureza exterior, né, chegando até a escola de Frankfurt, né, eu acho que é onde ele centra a maior crítica, inclusive no Schmitt, né. Então, assim, o esforço do Smith aqui é o de superar essa discussão entre primeira e segunda natureza, né. Então, ele vai oferecer uma ideia que passa pela primeira natureza como produto do trabalho concreto, né. Então, isso já é aí onde ele, pensando a crítica ao próprio marxismo, que ficou sentado nessa ideia de primeira e segunda natureza, que pensou a dominação da natureza, e mesmo assim ainda continuou reproduzindo essa perspectiva dualista, né, e ele, então, incorpora uma outra perspectiva, que é essa da relação da natureza, da produção da natureza e da teoria do valor, digamos, né. Acho que eu vou parar por aqui. Gente, valeu. Agradeço, Ladislau. Eu tô com a câmera ligada, já nem sei mais. Pessoal, eu vou agora apresentar um pouco sobre o método histórico que o Neil Smith utiliza ao longo dos seus trabalhos, o que ele chama de tight dialectic, uma tradução livre seria mais ou menos como uma dialética amarrada. Eu já vou explicar o que é isso, e eu também vou querer falar depois sobre outros 2 pontos que aparecem na obra do Smith ao longo da carreira dele, onde ele discute a ideologia.
que são as geografias satânicas, e se me sobrar tempo, não sei como a gente tá, qualquer coisa o João me interrompe aí daqui a pouco, se sobrar tempo, eu vou querer falar também sobre o endgame da globalização e encerrar com o imperativo revolucionário. Eu vou citar alguns artigos e depois eu mando todas essas referências por e-mail para vocês. Eu vou tentar também organizar esses artigos naquela pasta do Drive que a gente encaminhou o link. Até o final da noite. Se eu não conseguir organizar esse Drive até o final da noite, eu mando pelo menos a referência para vocês. O primeiro artigo que eu vou usar é um artigo do Scott Prudhan e do Nick Heinen, que é um artigo bem introdutório sobre a obra do Smith, que eles discutem como o desenvolvimento desigual, o livro Desenvolvimento Desigual, mudou ao longo dos 25 anos desde que foi publicado. É um artigo, então, de 2009. Logo no começo desse artigo, o Prudhan e o Heinen, eles falam que o foco principal do livro, a principal discussão, é sobre como a geografia desigual da acumulação de capital e as interconexões entre a produção do espaço e a produção da natureza, elas são trabalhadas o tempo todo junto. Ou seja, ele supera essa dicotomia entre espaço e natureza, como se fossem duas categorias separadas, né, como o Ladislau falou, né. E por isso é importante para ele começar a discussão sobre o que é a ideologia da natureza, como trabalhar essa ideologia da natureza, porque a gente precisa superar todas essas questões que foram produzidas, todas essas questões que foram produzidas, esses problemas que foram produzidos ao longo de séculos de desenvolvimento de um capitalismo. Então, esse processo de produção do espaço e da natureza, ele é um processo simultaneamente material e ideológico. Uma pergunta que o Prudhan e o Heinen colocam, que é bem interessante para a gente começar a pensar e depois jogar isso também para o debate, em tradução livre, porque esse artigo está em inglês, seria mais ou menos essa pergunta. Como que nós chamamos de natureza toma uma forma particular e como e por que nós viemos saber dessa forma? Então, para o Smith, o que precisa ficar claro já logo desde o começo é que a natureza, ela não existe por si só, ela existe de modo relacional, ela está sempre em relação com outra coisa, ela depende das representações que criamos, porque são essas representações que transformam a natureza, né, através da ação humana, do trabalho concreto, como o Ladislau colocou. São essas representações que, através dessas representações, que nós produzimos commodities e que nós produzimos ideologias que sustentam o valor de troca da natureza. Logo, a natureza, para o Smith, ela tem que ser historicizada. A gente precisa pensar nas formas que a natureza tomou ao longo da história humana, como o conhecimento científico, o conhecimento poético, como esses conhecimentos foram produzidos, como eles circularam e como a gente colocou esses conhecimentos em prática. E através dessas práticas que a gente acabou modificando a natureza e o espaço, né, consequentemente, como essa prática de transformação acaba alterando também o conhecimento que a gente tinha anterior. Então aí forma esse processo dialético, é a Tate Dialectic, né? A Tate Dialectic, para o Smith, a primeira vez que ele escreve esse conceito é num artigo que ele escreve sobre o fim da geografia em Harvard. É um artigo muito bom, eu recomendo a todos, e no artigo seguinte também, que ele publica logo depois, que se chama For a History of Geography. A Tate Dialectic, basicamente, é uma relação entre a história da geografia e a geografia histórica. Alguns anos depois ele vai falar que é uma relação entre o pensamento geográfico e as suas práticas, né? Nesse artigo sobre Harvard, ele fala que o grande problema da
história do pensamento geográfico, presta atenção que ele ainda está usando o conceito de pensamento, né? A história do pensamento geográfico, ela segue 3Ds. A história do pensamento, ela é ao mesmo tempo descritiva, defensiva e dual. Uma tradução livre seria como algo como chato, algo como maçante. Então, um método histórico, para o Smith, precisa superar esse historicismo kantiano que a história do pensamento geralmente adota. O método histórico para o Smith precisa seguir, ao invés desses 3Ds, os 2Cs. Precisa ser crítico e contextual. Nesse ponto, eu queria passar para alguns artigos, na verdade, um artigo que o Smith escreve na década de 90, que seria as Geografias Satânicas. É um artigo, um dos melhores artigos que eu li do Smith, é um artigo sensacional. Inclusive, o título do artigo, ele aparece depois como um subcapítulo do pós-fácil da segunda edição do Desenvolvimento Desigual. Se vocês abrirem a segunda edição, que está disponível se vocês abrirem a terceira edição, que está disponível no Drive, lá vai ter o pós-fácil da segunda edição. Aí vocês vão ver esse título lá no finalzinho, que é as geografias satânicas, né? O Deep Space e as geografias satânicas. As geografias satânicas, no artigo que ele publica logo em seguida, ele trabalha no desenvolvimento da tecnologia GIS, né, o Sistema de Informação Geográfico. Para o Smith, essa tecnologia só existe por conta da Guerra do Golfo. O desenvolvimento tecnológico que a Guerra do Golfo exigiu possibilitou a utilização dessa tecnologia GIS. E aí ele começa a discutir como essa tecnologia acabou sendo apropriada pela mídia para esvaziar todo o sentido geográfico da cartografia. Eles mostravam, através da mídia, eles mostravam mapas que eram esvaziados de qualquer significado maior, né? Assim, um significado mais amplo. Parecia que era um espaço vazio ali, né? A geografia satânica, para o Smith, agora conceituando mesmo o que significa esse conceito da geografia satânica, ele vai apresentar isso no prefácio da segunda edição, né, que é como a promessa de modernização dos textos sagrados do progresso, ou seja, todas aquelas promessas que o FMI, o Banco Mundial, todas essas promessas de modernização que são jogadas, né, através da mídia, que a gente acaba consumindo isso diariamente, como essas promessas sagradas acabam virando apenas uma geografia satânica, né? Ou seja, a geografia satânica é uma diferença entre a teoria e a prática. O problema é que essa diferença só se revela às custas de milhares de vidas. Nesse prefácio, ele vai falar sobre como isso aconteceu na África subsaariana, que, ao mesmo tempo em que se abriu a possibilidade de investimento de capital no leste europeu, esse investimento no leste europeu só aconteceu às custas da retirada de capital do continente africano, principalmente da África subsaariana. E então toda a relação de progresso que se deu na Europa, mais especificamente no leste europeu, só acontece por conta dessa geografia satânica que acontece com a retirada de capital e a destruição geográfica consequente disso. E aí, então, nós entramos em um outro debate sobre ideologia, que é como aparece no Endgame of Globalization. Estou falando aqui do artigo, tá? Não do livro Endgame. No artigo, tem uma discussão que para o Smith é muito importante, que é a discussão sobre o pós-modernismo. Ao longo do artigo, ele vai mostrando como a esquerda política,
acabou sendo sequestrada pelas ideologias neoliberais. E por isso ela acabou perdendo o foco político, ela acabou perdendo esse caráter de transformação e superação que nós construímos ao longo de toda a nossa história, né? Então, para o Smith, o que acaba sendo preciso nesse momento é acabar com essa ideologia. A ideologia desse pós-modernismo que foi apropriado pelo neoliberalismo. Isso só acontece, aí agora eu estou falando de outro artigo já, isso só pode acontecer a partir do momento que a esquerda voltar a pautar a revolução. E aí é de novo que o Ladislau falou, que é a característica do leninismo voltando a falar o Smith, né? Então, para o Smith, é importante, de extrema importância, a esquerda acabar com essa ideologia para voltar a falar sobre revolução. Eu acho que é isso. Eu vou passar agora para o João, e o João vai falar sobre como vão funcionar a parte das dúvidas, das inscrições e tudo mais. É isso, gente. Eu estou aqui para qualquer dúvida. João, por favor. Obrigado, Fernando. Obrigado, Ladislau. Muito boas apresentações, né? Esse texto seminal, né, do livro, né? Esse texto é muito importante. Pode começar com um primeiro bloco de questões, dúvidas, intervenções que o público quiser fazer, né? Vocês podem perguntar para o Fernando e para o Ladislau, mas o grupo, se quiser responder, fique à vontade. Tá? Abre o microfone, se tiver com muita forma, pode usar o chat. Abre o microfone, se puder ligar a câmera, tá? Por favor. E é isso. A gente faz um bloco de 3 perguntas. Eu tenho uma pergunta. Boa. Posso iniciar a minha pergunta? Fica à vontade. Vou perguntar para o Ladislau mesmo. Ladislau, você acha que o debate que o Smith faz sobre a marcha para o oeste, no contexto norte-americano, a gente conseguiria trazer isso para o contexto brasileiro? Então, eu acho que tem um tema que é esse da fronteira e de uma constituição, do avanço da fronteira como um processo de constituição da nação, que dá para a gente pensar um pouco o Brasil, assim. Só que eu acho que tem um problema, talvez, histórico, uma lacuna, como é que fala? Uma diferença de tempo, digamos, que passa pela industrialização, né? Como ela ocorreu nos Estados Unidos, em que momento e como ela ocorreu aqui, né? Talvez isso coloque alguns poréns nessa tentativa. E, assim, acho que pensando os dois processos, tanto o brasileiro como o norte-americano, talvez o que essa marcha para o oeste, né, e aqui o avanço também sobre as fronteiras brasileiras, pode nos ajudar, sobretudo agora, que está nesse momento de recolocação, de uma ascensão, do retorno aos nacionalismos e do fascismo e tudo isso, né? Que é justamente pensar o que significa a nação, assim, né? O que significa, o que a formação tipo, do Estado, porque o Plutonico, por exemplo, parou, o Brasil ele se constituiu como um Estado territorial, né? Ele não se formou como um Estado-nação, do ponto de vista de uma entidade nacional, assim, né? Então, acho que talvez a discussão do Smith, ainda mais porque ele está olhando para tipo, a ideologia da natureza,
acho que ela pode nos ajudar a pensar o Brasil nesse ponto, assim, né? Tipo, formação nacional, formação territorial, construção de um Estado territorial, né? Acho que ele dá, né? Acho que ele dá jogo, assim, dá jogo para a gente poder pensar o Brasil, assim, né? Mas, tipo, a maneira como ele pensa a natureza, constituindo uma identidade, tipo, ora pelo domínio de uma natureza selvagem, ora como um processo, uma forma de dominação social, mais tipicamente assim, né, pela naturalização dos processos, pela construção de um tipo ideal, né, aí eu não sei como seria aqui, né, mas o tipo, a maneira como ele está pensando o contexto, pensando na ação, pensando em tudo isso, eu acho que, que ajuda bastante a gente olhar para o Brasil. Obrigado, Ladislau. Agora, o Diego Gadebia, ele perguntou que ele pediu para vocês desenvolverem mais o conceito de ideologia nesse texto do Smith, né, e em outros textos. Aí eu gostaria depois de acrescentar uma provocação para vocês. Ele pergunta se há alguma aproximação entre o conceito do Smith e o Tonico, Antônio Carlos Alberto Moraes, de ideologia, né, geográfica, né, vamos dizer assim. Gostaria de fazer algumas provocações que eu acho importantes. Né? Existe uma discussão de que a ideologia é uma forma de naturalizar a história. Né? Bom, se a ideologia é uma forma de naturalização da história, o que seria então essa ideologia? Né? Seria a ideologia da natureza? Sei lá. E outra, o Neil Smith ele provoca o Schmitt falando que está cortando muito o áudio, pessoal. Deixa eu ver se Deu para entender até aqui, mas deu para entender até aqui, João. Então, ó, vamos lá, direto ao ponto. Ele perguntou, pediu para vocês desenvolverem mais o conceito de ideologia, uma aproximação com o Tonico, que eu acho que é importante. A outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que se a ideologia é uma forma de naturalização, o que seria então a ideologia, né? É uma ideologia que se baseia em uma outra ideologia, né? Ela constitui sistemas que tem a natureza, a ideologia da natureza no centro. E o Smith, ele critica o Schmitt falando que o Schmitt coloca a sociedade dentro da natureza. Mas ele mostra que tem muitas falhas nessa concepção. Será que o Smith, nesse desenvolvimento inicial, ele está querendo colocar a natureza dentro da sociedade? Né? De certo modo, ele faz isso. Né? Mas eu gostaria de saber o que vocês entendem disso. Daqui a pouco eu faço a pergunta da Adriane e do João. Posso começar, Ladislau? Qualquer coisa você me interrompe? Tá. Diego, o conceito de ideologia no Smith está bem explicado na página 45 da edição brasileira. Eu vou ler aqui para vocês como é que aparece. É engraçado que ele começa falando em primeira pessoa, né? Que é para não ter dúvida mesmo que essa daí é a explicação dele. Eu considero a ideologia como sendo uma reflexão invertida, truncada e distorcida da realidade. A ideologia não é simplesmente um conjunto de ideias erradas, mas sim um conjunto de ideias radicadas na experiência prática. Embora seja a experiência prática de uma dada classe social que vê a realidade através de sua própria perspectiva e ainda assim de forma parcial. Essa é a melhor definição é onde aparece a melhor definição do Smith. Em toda a obra do Neil Smith, eu nunca vi ele conceituar mais a ideologia do que nesse parágrafo especificamente da página 45. Então, ou seja, a ideologia para o Neil Smith não é simplesmente uma falsa ideia, né? Uma falsa concepção de mundo. Ela pode ser uma prática verdadeira, só que ela é uma prática calcada numa
uma concepção verdadeira, só que é uma concepção calcada numa prática de uma dada classe social, ou seja, é a classe social dominante, né? A classe dominante que acaba naturalizando as suas concepções como se fossem a realidade de todo mundo, quando na verdade a gente sabe que o nosso trabalho alienado jamais vai libertar da humanidade, a gente sabe disso, né? Então, por mais que eles tentem colocar isso daí como uma prática natural, através de ideologia, a gente sabe que para a gente isso não faz sentido, apesar de fazer sentido para a classe dominante. Deu para entender, mais ou menos? E aí, sobre a concepção do professor Robert de Moraes, Antônio Carlos Robert Moraes, o Tunico, no nosso último dia do curso vai ter a exposição vai ser feita pelo professor Paulo Bonfim, ele foi orientando do professor Tunico, do professor Antônio Carlos Robert Moraes. Então essa pergunta seria perfeita para ele, perfeita, ele vai responder isso muito melhor. O que eu posso falar, agora adiantando um pouquinho, é que, não, são conceitos bem diferentes. O Tunico, ele abandona no capítulo 3 do Ideologias Geográficas, ele abandona o conceito dessa visão invertida. Ele vai trabalhar através do conceito do Mannheim, que é a visão de mundo. Então, é uma concepção bem diferente. Tanto é que você não vê o Neil Smith escrevendo ideologias no plural. Ele escreve ideologia no singular, enquanto que para o Tunico aparece sempre ideologias no plural, porque são visões de mundo. Como essas visões se realizam na prática, como elas são construídas, como elas são produzidas, o Tunico não explica isso muito bem ao longo do livro. E aí as provocações do João. João, sua segunda pergunta. Não faço ideia. Não faço ideia. Essa é uma discussão muito grande, não? Aliás, a discussão sobre ideologias dentro do marxismo é enorme, não é uma discussão fácil, não existe qualquer consenso, muito pelo contrário, é muito complicada, né? Eu acho que se você conceitua a ideologia da forma como você conceituou, eu acho que ela cabe perfeitamente nessa discussão que o Smith faz, né? Acaba sendo uma naturalização mesmo das relações sociais. Eu acho que, na verdade, foi uma espécie de resumo que você acabou fazendo, né? Apesar do Neil Smith não colocar nesses termos. E a sua última pergunta, se o Neil Smith acaba colocando, eu não entendi, se o Neil Smith acaba colocando a sociedade dentro da natureza ou se a natureza dentro da sociedade? Abre o áudio e me explica, por favor, de novo essa pergunta. Então, o Schmitt, ele critica o Smith, ele critica o Schmitt por ter colocado a sociedade dentro da natureza, né? Esse é um debate que é importante nesse capítulo, né? Eu gostaria de saber se o Smith faz o inverso, ele coloca a natureza dentro da sociedade. Tá, agora eu entendi. Eu não diria que ele faz o inverso. Eu não acho que ele coloca a natureza dentro da sociedade. Eu acho que ele acaba mostrando como certas concepções da natureza são criadas através da prática social, né? E como essas práticas revelam outras concepções da natureza. Para o Smith, o que tem que ficar claro quando a gente começa a discutir essa parte da ideologia da natureza, é que a ideologia, essa ideologia especificamente, ela é objeto e sujeito do trabalho concreto, né? Porque é através desse trabalho que nós modificamos a natureza.
Só que ao mesmo tempo, conforme a gente modifica essas relações, nessa relação metabólica, né, como o Smith coloca, acaba modificando a gente, na medida em que apresentam novas concepções. O que você acha, Ladislau? Vou jogar a bola para você agora. Não sei, eu tava pensando aqui, porque, assim, eu tenho muita dúvida ainda, assim, tenho dúvida sobre esse esforço de lidar, assim, da parte do Smith com a natureza e com a teoria do conhecimento, digamos, né, assim, com a filosofia, com tudo isso, né? Porque tem horas que eu não sei se a crítica da natureza e a proposição de uma reformulação desse conceito de natureza é suficiente para atingir aquilo que ele pretende atingir, assim. Aí eu não, tipo, a dicotomia, assim, ou esse dualismo entre sociedade e natureza, por exemplo, ao mesmo tempo que ele sinaliza para a relação disso com o processo de imposição, ou melhor, com o processo, já ia falar com o processo de trabalho, ou de função do capitalismo, ele ainda está, para mim, ele faz um retorno à crítica da epistemologia. E aí eu queria, tipo, queria ver no Smith uma crítica da ciência como uma crítica da natureza, digamos assim, né? Talvez aí, porque eu não quero também antecipar, ainda não vou falar sem discutir os capítulos, mas talvez aí eu acho que eu conseguiria ver mais ao que ele está criticando, o que ele está propondo, o que ele está debatendo, com, por exemplo, com a escola de Frankfurt, assim, né? Porque eu acho que, assim, no limite, ele tá criticando essa, mesmo enfim, está criticando a escola de Frankfurt porque ela se manteve sob esse tipo, sob o esteio da natureza interior e exterior, da primeira e da segunda natureza, tal, né? E aí eu não sei, eu fico meio, assim, acho que é isso, fico meio, assim, querendo ir, mas eu fico meio travado para ir, para avançar na crítica junto com ele. É porque esse debate acaba entrando. Não tem como discutir isso sem discutir a produção da natureza, né? Aí parece Então. que é só através desse primeiro capítulo a gente não consegue avançar nas respostas. Mas, João, respondi mais ou menos? Oi, Fernando. Acho que sim, acho que essa discussão vai ser mais iluminada ainda na próxima reunião, né? Que a próxima reunião vai ser muito importante, e a próxima também, né? A gente vai vendo que o Smith o trabalho é acumulativo, né? A ideologia é crítica, né? Eu vou fazer uma pergunta, eu fiz uma seleção aqui das perguntas, eu gostei de todas, né? E eu vou fazer a pergunta, se vocês puderem anotando, ou que vocês façam bloco de 3, 4. Você quer fazer um bloco de perguntas? Porque eu acho que vai mais rápido assim. A gente pode emendar uma resposta na outra. Isso, Acho que um bloco de 3 perguntas seria ideal. Tá. A Adriane Camargo, ela perguntou se a geografia sabe alguma relação com a teoria do imperialismo. Se tem, né? Onde está na discussão do Smith? Desculpa, ô, João, perdão, Oi. cortou no comecinho, eu não entendi a pergunta. Desculpa, Ladislau. A Adriane Camargo, ela perguntou assim, ela achou interessante as geografias satânicas, né? E ela se perguntou sobre a teoria do imperialismo, né? Será que teria alguma coisa a ver? Se tem, onde está na teoria do New Smith isso, né? Essa discussão sobre o imperialismo. O João Henrique, eu vou resumir um pouco a pergunta dele. Ele fala da questão da dominação da natureza e da questão do machismo, né? O Will Smith coloca que a natureza é vista como uma mulher e a ideologia da natureza, na minha interpretação, ela comunga com a ideologia machista, né? E a pergunta dele
de que se dá para fazer discussão a respeito das questões ligadas à cultura, gênero, racismo, preconceito étnico, né? João, é assim, antes dos colegas responderem, eu gostaria de adiantar que dá, e tem outros textos que o Smith vai tratar mais nitidamente desses temas. Tá? O João Pedro, ele pergunta assim, a discussão científica da geografia na contemporaneidade tem esvaziado o sentido da dialética sociedade e natureza, o que, de certo modo, para o João Pedro, né, promove o fortalecimento de uma ideologia burguesa que se apropria dessas relações de processo de acumulação, né? Eu acho que o João Pedro quis perguntar é se a geografia contemporânea, né, talvez, eu acho que especialmente na geografia brasileira, né, ela tem se ligado muito ao desenvolvimento do capital, né? 3 perguntas, eu vou selecionar mais uma, eu faço mais 3. Desculpa, a última eu não consegui pegar, que ficou constando aqui. Tudo bem. O João Pedro, ele perguntou se a geografia contemporânea, eu acho que especialmente a brasileira, ela tem produzido uma geografia que acaba fortalecendo o desenvolvimento do capital. Né? Eu acho que ele quer saber a opinião de vocês sobre isso. Né? Posso começar respondendo, Ladislau? Adriane, essa sua pergunta é muito boa, eu gosto bastante dela porque nós lemos recentemente vários artigos do Neil Smith onde ele discute justamente essa questão do imperialismo, da geopolítica. É uma discussão fantástica dentro da obra do Smith. Se você se interessar, manda um e-mail para a gente depois que eu consigo colocar todas as referências que o Smith, dos artigos do Smith que a gente já leu sobre esse tema. E tem tudo a ver, a geografia satânica tem tudo a ver mesmo com o imperialismo. Um dos artigos que eu citei, quando eu estava, logo depois que eu falei sobre as geografias satânicas, é o Endgame of Globalization, né? O Smith começa a escrever sobre esse fim de jogo, né? Eu não sei se a tradução do endgame, o melhor seria fim de jogo. Eu acabei fazendo uma tradução aqui literal, né? Esse fim de jogo da globalização para o Smith é o último momento do que ele chama de século americano. Esse século americano é o Lebensraum dos Estados Unidos. Sabe aquele conceito hatzeliano do Lebensraum, do espaço vital? Então, ele pega esse conceito para começar a discutir sobre o imperialismo dos Estados Unidos. E aí ele mostra como se construiu todo esse processo de imperialismo, quais foram as 3 etapas desse processo, até culminar na globalização, que a globalização para ele seria o ápice dessa dominação imperialista, né? Lembrando que o imperialismo para o Smith já não é mais aquele, obviamente, não é mais aquele imperialismo do começo do século, que é a simples dominação territorial, né? O Smith ele vai discutir isso daí principalmente, mas não apenas, ele não descarta essa dominação territorial, só que ele discute isso principalmente através da dominação da força de trabalho, das relações mercadológicas, da economia dos países. Ele discute através dessas outras categorias, tá? Não é mais apenas a dominação territorial. Então eu recomendo muito esse artigo e alguns outros. Se você se interessar, eu posso mandar depois tudo isso por e-mail. Só dispara para a gente, por favor. E o João Henrique, sim, o Smith ele coloca mesmo esse paralelo entre a natureza e a feminilidade, né? Tem até uma nota de tradução que eu achei fantástica, né? Que ele fala que a natureza, como vinha sendo discutida nos Estados Unidos, aparece sempre com o artigo, né? O artigo definido, que é o de, né? Não é o it, né? Aí como aparece isso na discussão para o Smith?
No pós-fácil da segunda edição do Desenvolvimento Desigual, tem um subtítulo chamado... Peraí, deixa eu pegar aqui para não falar besteira para vocês. É um pós-fácil onde ele vai discutir, principalmente, o que é o espaço metafórico. Aqui. É o Material and Metaphorical Space. Ele vai discutir o espaço metafórico, como isso aparece. O Smith, quando faz essas discussões sobre categorias de gênero, categorias culturais, ele sempre toma muito cuidado para não entrar num debate acrítico que a pós-modernidade acabou promovendo. Ele sempre vai trazer esse debate das categorias metafóricas relacionadas com a problemática espacial da geografia. Ele fala que essas categorias pós-modernas e pós-estruturalistas apresentam um espaço morto. O espaço para essas categorias vão sempre se apresentar como aproblemáticas. Então, quando aparecem essas metáforas culturais, essas metáforas de gênero, como vem se apresentando ultimamente, elas não trazem a problemática em si, que é uma dominação mais estrutural. Não sei se eu respondi, mais ou menos, mas vamos lá, passando para a terceira pergunta do João Pedro. Deixa eu só ler de novo. É sobre Sim, a... João, sim. Eu achei a pergunta, né? Tá aqui no chat. Para o Smith, essa falta, esse debate acrítico, né, separando essas duas categorias de sociedade e natureza, isso promove realmente para o Smith uma ideologia burguesa, né, porque acaba eliminando todo o trabalho concreto que tem na própria produção da natureza, que é o trabalho, por exemplo, não sei, o debate da produção da natureza, que a gente vai ver na próxima semana, aparece muito na questão agrária. Então, como se dá a relação campo-cidade, e quando a gente tira essa problemática, essa dialética sociedade e natureza, parece que essas relações, elas não são problemáticas, né? Que não há entre aspas, uma dominação do capital nesse processo. Então, sim, eu acho que promove mesmo, mas isso vai ficar mais claro na próxima semana, quando a gente vai falar sobre produção da natureza, que aí vai ficar, vai dar todo o entendimento concreto do que acontece. Vou fechar o microfone e passar a bola agora para o Ladislau. Então, Edri, então, você levantou essa bola sobre o imperialismo e o Smith. Se tem uma coisa legal no Smith que, quer dizer, legal, uma coisa da geografia, assim, que você, como uma pessoa que estudou bastante as teorias do imperialismo, talvez o que o Smith apresenta como, assim, que talvez tenha não, que está metido com a discussão sobre imperialismo, a coisa ele é um marxista, que está falando, que está escrevendo, que está partindo de um contexto de ressurgimento do marxismo nos Estados Unidos e também em um momento onde o marxismo produziu muita coisa nos países que sofreu com colonialismo, na América Latina, na África e por aí vai. E o debate que, desde a Segunda Internacional, inclusive, que predominava durante um tempo, depois, claro que com o stalinismo isso mudou, e depois ressurge nesse contexto mais dos países da periferia do capital,
o tema do imperialismo ele era central, assim, né? Então, acho que esse ressurgimento do qual ele lança a mão está profundamente tocado por essa discussão. E você vai ver nas referências dele, ele está, por exemplo, citando o Samir Amin, que não é qualquer teórico nesse contexto, né? Um cara do Egito, né? Um africano que estava escrevendo um livro, inclusive, com o mesmo título do dele. Então, acho que a teoria do vento desigual é uma teoria que está em um diálogo profundo com as teorias do imperialismo, né? Acho que o que tem de saldo, assim, para além do imperialismo clássico, digamos, é que ele está pensando isso a partir de problemas da geografia histórica do capitalismo, como ele vai apontar, né? Então ele vai trazer, tipo, uma formulação, uma pergunta, né, do Lefebvre, que é como é que o capitalismo está sobrevivendo, você sabe disso, né, que é o livro da sobrevivência do capitalismo. Daí, né, ele vai pensar a produção do espaço para o Lefebvre, porém olhando para esse desenvolvimento desigual, olhando para todo esse contexto, porém com uma preocupação muito mais, digamos, da geografia, que não aparece, pelo menos diretamente, assim, no arcabouço teórico político desenvolvido pelas teorias do imperialismo marxistas ao longo do século XX, né? Então, talvez isso seja uma coisa que, e assim, eu não vou me arriscar de entrar em pormenores, porque, né, afinal de contas, né, você que vai dar uma aula para gente sobre imperialismo logo, logo. Mas acho que pensar a produção da natureza como um artifício da produção do espaço na sobrevivência do capitalismo, olhando o desenvolvimento desigual, é talvez um salto qualitativo sobre as teorias do imperialismo. Então, que vale a pena, inclusive, ler um pouco com essa lente, né, esse desenvolvimento desigual, que ele chama atenção para uma coisa, que é uma teoria específica para o século XX, e que aí eu já emendo nas duas perguntas posteriores, né, que é a ideologia da natureza, o patriarcado, e os temas da cultura, identidade, raça, gênero, né, que o Smith ele já aponta isso nos prefácios, né, na introdução, que a que a teoria do desenvolvimento desigual para ele é uma teoria específica do século XX, para um contexto específico do capitalismo, e partindo dessas perguntas sobre a sobrevivência do capitalismo nos períodos de crise, em relação disso com a produção da natureza, né? Ao mesmo tempo, que parece uma teoria geral, não é uma teoria que explica as particularidades, né? E nem se propõe a isso, de acordo com ele. Acho que é uma coisa que a gente pode ler, inclusive criticá-lo, até que ponto ele, de fato, permaneceu nesse movimento de não fazer uma teoria geral, né? Assim, que se propõe, que ganha essa feição de explicar tudo, né? Então, nesse sentido, acho que assim, tem que fazer um recuo sobre a ideologia da natureza e o patriarcado, porque isso estava na minha fichinha aqui, só que eu passei batido por um tempo, esqueci de mencionar, né? Acho fundamental ele apontar isso, tipo, a relação entre uma natureza externa dominável, como é que você falou, Fernando, né, com o artigo a natureza, um artigo feminino, né, que dá à natureza esse caráter feminino, né, passivo de dominação, que é, inclusive, o que fundamenta as relações de gênero no capitalismo, né, que fundamenta o patriarcado, digamos, né? Então, e aí, então, a gente tem, para mim, é um indicativo para uma ideologia do patriarcado, né, pensar a ideologia da natureza, nesse sentido, é uma ideologia do patriarcado, né? Assim como também há uma ideologia do espaço absoluto, assim como que ele vai apontando, assim, são pontas que ele vai deixando, né, ao longo do texto, né? Só fiquei um pouco incomodado com o finalzinho da formulação dele, que me pareceu que ele deu uma certa ontologizada no que é a mulher, no que é o feminino, provedora e não sei o quê. Mas eu não sei, fiquei meio incomodado, mas eu não sei se eu que li mal, né? Mas, assim, acho que do ponto de vista das ideologias, acho que, sem sombra de dúvida, tipo, ele abre um flanco, assim, com muita conversa para fazer, né? E sobre os temas, né, de cultura, identidade, raça, gênero, acho que o Fernando já falou muito bem
sobre isso e talvez como eu já falei agora há pouco também, né, recuperar que a teoria do desenvolvimento desigual ela é uma teoria que dá condição de pensar esses temas, ao mesmo tempo que ela não se pretende explicar todos esses temas, né? Eu acho que, porém, acho que foi o que o Fernando já falou, que olhar para esses temas, para essas questões, dentro de uma perspectiva que seja crítica, né? Então, acho que esse é o desafio que, inclusive, está permeando todo o campo do marxismo no dia de hoje, né? Entre os que falam mais groselha, mais bobeira, até os que estão tentando olhar para isso com um pouco mais de cuidado, tentando pensar isso, escutar, né? Quem está falando sobre isso, tudo. E a outra é sobre a geografia ainda alimentar essa dicotomia entre sociedade e natureza como um fortalecimento do desenvolvimento do capital, né? Então, esse é um ponto sobre essas dicotomias que eu acho que ainda vai render muita discussão na leitura do Smith, tudo porque ele se pretende fazer uma crítica a isso para avançar, inclusive, sobre o acúmulo existente, né, da própria teoria crítica a respeito dessas dicotomias, né? Eu acho que a gente alimenta essa dicotomia porque a gente faz parte da visão social do trabalho, né? Nesse sentido, não tem muito para onde correr, né? Então, não tem, isso não é só um debate sobre se a geografia completou, se ela se formou enquanto. Se a geografia crítica se completou, se não se completou, se ela é mais ou menos evolucionária agora. Eu acho que esse debate, quando a gente olha para os problemas da teoria da geografia, da história da geografia, né, inclusive para criticar os movimentos que a geografia tem feito ultimamente, assim, nos últimos anos, quer dizer, acho que é legal. Que é um pouco da questão anterior, o Fernando já falou, que eu falei agora um pouco também, né? Mas também não acho que a geografia fortaleceu o desenho do capital, isso é um problema dela ainda alimentar a dualidade, as dicotomias entre natureza exterior e natureza universal, ou coisa que o vale, né? Eu acho que além disso é porque a gente está na mediação, fetichista, a gente está planejamento social do trabalho, a gente, nesse sentido, né, a ciência, né, a ciência é a ciência, ele está tentando criticar a ciência aqui em alguns momentos, o Smith, então, acho que é um pouco isso, assim. Obrigado, Ladislau. Obrigado, Fernando. Só uma coisa, João Henrique, se você tiver interesse em que a gente te passe texto sobre essa questão de gênero, representação, manda um e-mail para a gente que a gente seleciona. A gente já leu o texto sobre isso, mas a gente pode selecionar outros e te mandar, tá? Vamos lá. O Gino Pérez, ele perguntou o seguinte: como é que a tag dialética pode se aplicar na formação socioespacial da América Latina? Essa pergunta é interessante. José Emerson perguntou o seguinte: Ladislau? Bom, gostaria de uma melhor explanação sobre esse tipo de ideologia aparentemente pró-natureza dela, mas que acaba disfarçando interesses sociais da elite. José Emerson, Ladislau, ele perguntou sobre a questão das ideologias que são aparentemente pró-natureza, né? Existem várias delas hoje em dia, né? E se elas acabam disfarçando interesses da classe dominante. A Bárbara Baratio, ela perguntou essa questão da natureza interior e exterior entra no conceito de antropoceno e do capitaloceno analisado pelo Jason Moore, né? Uma pergunta interessante também. Boa tarde. O Ricardo, ele pergunta, vou fazer mais uma, porque essa aqui ela dá pra gente agora. Boa tarde. O que produz a natureza? Produz o espaço, produz o homem, produz a mulher, as pessoas, nas suas diferenças produzem espaço, são os espaços. A pergunta do Ricardo é muito interessante e ela vai ser respondida precisamente na próxima reunião. Tá? Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Vou passar a palavra para vocês, fiquem à vontade para responder.
Beleza, eu vou começar. Obrigado, João. Gino, a sua pergunta é, é fantástica. Assim, para mim é o que foi uma das minhas primeiras preocupações ao Lewis Smith, né? Foi pensar toda a metodologia que ele apresenta, todas as teorias que ele desenvolve, pensar isso no contexto brasileiro e no contexto latino-americano, principalmente diante dos atuais acontecimentos que são preocupantes e bem assustadores. Daria sim para aplicar, devemos aplicar, deixa eu arrumar isso, devemos aplicar esse conceito de tight dialectic. Eu acho que isso daria quase uma dissertação, né? No mínimo uma dissertação de mestrado, não é algo que a gente vai responder isso em 5 minutos aqui nesse debate. Para o Smith, esse conceito de tight dialectic, se você se interessou, depois manda um e-mail para a gente que eu separo todos os artigos do Smith onde ele discute direitinho o que é o tight dialectic. Aí eu mando para você isso, não tem problema. Para o Smith, a tight dialectic ela é uma forma de superar o modo tradicional como a gente discute a história da geografia. O Smith, ele abomina aquela história do pensamento geográfico, né? Aquela história tradicional. Ele abomina isso. Ele fala que, ao contrário do que a história da geografia, ela deveria ser algo crítico, ela deveria fazer a geografia ir além, né? Olhar para o nosso passado para poder ir além, não para ela ficar parada, não para ela ficar estagnada, né? Por isso que ela não pode ser defensiva, por isso que ela não pode ser descritiva, e por isso que ela não pode ser o terceiro do, né? O terceiro D, que é o do, né? Por isso que ela não pode ser maçante, por isso que ela tem que ser crítica, por isso que ela tem que ser contextual, né? Então, um dos modos de se pensar a formação socioespacial, né, através desse conceito de tight dialectic, é rever até mesmo, nossa, daria para expandir muito essa discussão, mas daria para pensar na institucionalização da geografia, né, dentro das universidades, como é que os geógrafos acabaram trabalhando para o Estado, para poder fazer expansão, mapeamento, daria para discutir tudo isso, né? Não é aquela geografia tradicional zona de simplesmente descrever, foi a marcha para o oeste, começou através dos bandeirantes, o assassinato e o massacre, não é só isso, né? É algo muito mais crítico, né? E, nossa, dá para trabalhar muito em cima disso. Essa pergunta deixa a gente realmente quase sem poder responder de tão ampla que ela é, né? Mas é isso, eu acho que esse processo, né, vai ficar mais claro quando o Smith começa a discutir a questão da produção espacial, né? Ao longo do livro vai ficar mais claro esse método dele, né? E aí você vai poder pensar melhor como se faz esse processo. Para o José Emerson, o movimento de retorno à natureza, né? Esse movimento de retorno à natureza foi quase como se fosse um segundo ciclo do debate em torno da natureza, né, da natureza poética. Porque se antes a natureza causava medo, na expansão para o oeste, ela causava medo. Né? Era aquela coisa desconhecida, onde tinham monstros, onde tinham bruxas, onde tinham todos aqueles mitos, aquelas lendas. Então, conforme a expansão ocorre também concomitantemente a isso, ocorre um desenvolvimento da ciência, que aí começa a mostrar que a natureza ela não é essa coisa assustadora que se tinha antes. Então, quando se tem vou colocar bem entre aspas, tá, esse processo de dominação da natureza, ao mesmo tempo, isso acaba fazendo o inverso, que é promover um movimento de retorno à natureza. Retorno no sentido de atividades de lazer. Né? O Smith vai falar dos escoteiros, ele vai falar da importância de se passar umas férias no interior para conhecer as montanhas, ele vai dando esses exemplos.
E esse daí é o movimento de retorno à natureza. E isso continua até hoje, né? A gente não superou essa ideologia, né? Que parece que a gente tem que se desligar da vida urbana para voltar para a natureza, como se isso fosse possível. Não é possível, a gente sabe disso, né? Não existe esse movimento de retorno à natureza. Tudo isso acaba sendo mediado pelo capital, em benefício do capital, né? Porque isso acaba você acaba fazendo o capital circular, né? Acaba dando toda essa outra dinâmica que não é de retorno à natureza, como aparece, né? De ligação com a mãe natureza e tudo isso. Não é, a gente sabe. E pro Ricardo, essas são as perguntas principais, né? Essas são as perguntas principais. Eu acho que toda a parte sobre produção, né? Quem produz, como produz, se é o homem que produz, se nós somos produzidos, isso daí vai acabar sendo melhor discutido a partir do segundo capítulo, né? Esse primeiro capítulo, o intuito do Smith é justamente desmistificar a separação, né, essa dicotomia que existe entre espaço, né, o espaço criado, né, o espaço da cidade, o espaço urbano, e a natureza, como se a natureza fosse uma coisa intocada, né? Se fosse, o Smith ele escreve que seria a antítese do humano, a natureza seria a antítese disso, né? Então, a ideia do Smith é mostrar que não, que essa separação, na verdade, ao longo do primeiro capítulo, a gente vê que essa separação é uma ideologia que foi criada, né, para ao mesmo tempo a gente poder conquistar essa natureza e produzir esse movimento em direção ao oeste, né, que ele fala, mas ao longo do segundo capítulo, a partir do segundo capítulo, ao longo do livro, isso vai ficar mais claro. Eu respondi todas as perguntas ou ficou mais alguma? Sim, a questão da Bárbara, desculpa, Bárbara. Bárbara, eu desconheço esse debate do Jason Moore, eu realmente desconheço. Eu vou correr atrás e na semana que vem, se sobrar um tempinho, eu respondo melhor isso daí. E eu também não sei de nenhum artigo que o Neil Smith tenha discutido sobre o antropoceno e o capitaloceno. Eu jogo essa pergunta para o restante do grupo. Se eles souberem de alguma coisa, eu agradeceria ajuda. É isso, eu vou fechar aqui o microfone. Então, sobre acho que o José Emerson, né, e essas ideologias pró-natureza, pensando aí como o Smith formulou a marcha para o oeste, né, no contexto norte-americano, inicialmente, que eu acho que ele está pensando essa exteriorização, a natureza exterior, passivo de dominação, né, o selvagem, aquilo que vai ser objetivado no processo produtivo, digamos, né, e nesse momento, né, é uma natureza selvagem, uma natureza que, assim, além de ser exterior, né, é a natureza que justifica a sua própria dominação, né, da parte da expansão do capitalismo, né. Porém, ela se converte numa natureza, assim, uma concepção de natureza romântica, digamos, e aí, lembrando que o romantismo ele remonta também a outros contextos, a outros momentos, né, mas é uma concepção que é essa de uma natureza idílica, de uma natureza, né, que o que o Fernando falou agora há pouco também, que é do fascínio, né, não mais a do medo, ela vai servir para, assim, de acordo com o Smith, enquanto ideologia da natureza, ela vai servir para constituir esse processo enfim, da própria expansão da fronteira norte-americana, da própria marcha para o oeste, né? Ela vai servir para constituir uma identidade nacional. Agora a natureza já não é mais aquele inimigo, senão ela é uma paisagem que remonta à nossa própria identidade, que remonta ao nosso futuro promissor, né? Que remonta à nossa nacionalidade enquanto norte-americano, no caso deles, né? É uma paisagem que se mescla
com objetos tecnológicos, se imersa com o desenvolvimento das próprias forças produtivas, né? É a paisagem que agora está na cidade, está nos jardins da classe média norte-americana, né? É o retorno às cidades que já não eram mais as mesmas. Agora, essas cidades elas vão para o campo em busca da fuga, em busca de uma relação com a natureza. E, nesse sentido, ela é uma concepção que agora ela é antropocênica. E ele fala isso, Fernando, ele fala aqui nesse item, né? Ele não está discutindo o Capitoloceno, mas ele fala de antropoceno. Então, já nessa mudança, é uma concepção não só exterior, mas agora é uma concepção universal da natureza, porém, onde não é só uma ideia de Deus que orienta o processo de expansão do capital. Agora ela é uma concepção de natureza centrada na presença do homem, que já que dominou uma natureza exterior e que agora concebe uma natureza universalizante para dominar aí é uma questão, né, que a gente pode pensar as relações de classe, né? A ideologia da natureza nesse sentido, inclusive, como já foi discutido, né? E o Smith aponta, e pensa, assim, isso no contexto norte-americano, né? Mas se a gente pega, inclusive, uma ponta que ele deixa sobre os movimentos ecológicos, ele escreve esse livro já no fim dos anos 80, né? E aí depois, desde o fim dos anos 60, já há uma ascensão de movimentos organizados em torno dessa pauta, né? E ele fala que é uma mistura, eu queria até recuperar aqui no minhas notinhas, mas está difícil, mas é uma mistura do romantismo, do universalismo, de uma concepção antropocena, somada a isso, tem-se esses movimentos ecológicos, isso para o Smith, né? Ele coloca dessa maneira. Mas é interessante pensar que parte desses movimentos ecológicos, né, eles têm origem na própria esquerda, né? Inclusive numa esquerda revolucionária, numa esquerda que era maoísta, tipo o próprio Bellamy Foster, por exemplo. Se eu não estou enganado, ele tem uma origem acho que ele era dirigente de uma corrente maoísta na Alemanha, eu acho, não sei se é ele, se eu estou confundindo, mas enfim. O Partido Verde alemão, né, que é gigantesco hoje em dia e tem uma origem na própria esquerda radical, assim, na esquerda, né? E isso eu acho que é interessante de pensar, né, olhando para essas ideologias pró-natureza, né, e como que a própria geografia tenta criticar isso, mas, por exemplo, isso está muito no centro hoje, tanto vou correr o risco de dizer, mas ela está no centro do debate. Ela aparece no debate da reprodução camponesa, por exemplo, e ela está muito também no centro do debate em torno feito pelas novas correntes da geografia, assim, tipo, pelas correntes as correntes decoloniais, pós-coloniais e por aí vai, assim, né? De criticar, por exemplo, o Carlos Walter, ele critica no livro dele pra caramba, ele tenta criticar pra caramba os movimentos ambientalistas, né? Tipo, essa concepção pró-natureza, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem problemas que talvez a gente pode tentar prescrutar nessas leituras que a geografia tem feito, mesmo quando elas pretendem criticar essas ideologias pró-natureza, digamos, né? Não, acho que é isso, eu já falei. Obrigado, pessoal. Sobre a lista de presença, a gente já está tendo a presença de todos, tá? Fiquem tranquilos, a gente depois vai bater com a lista de inscritos para no final do curso de nosso certificado. O Diego Gadelha postou o texto que né, sobre a questão do antropoceno e produção da natureza, né? Como orientando do New Smith, ele esteve bem próximo das discussões dele, né? E é uma figura importante no legado do New Smith. O Diego Gadelha, ele postou acima, né, no chat, o texto que discute produção da natureza e antropoceno.
Na próxima reunião, a Sofia e a Érica vão discutir mais nitidamente essa questão da produção da natureza. Aí eu acho que essa pergunta vai ser melhor aproveitada na próxima reunião, tá? E a pergunta do Ricardo Hirata, a mesma coisa, e ela é importante. Vamos lá. Acho que a gente já está encaminhando para o final, né? Eu vou fazer uma última rodada de perguntas. Vamos lá. Fabrício Matrigani perguntou se a dominação da natureza está atrelada ao desenvolvimento do capitalismo. Por exemplo, no marco do saneamento. Essa pergunta é muito interessante. Pedro Celestino. Hoje a gente pode falar da noção de venda das amenidades naturais, também uma forma de especulação do capital na produção dos espaços. Tem um texto do Neil Smith que fala sobre isso, se o Fernando não comentar, eu posso comentar depois. João Pedro Celestino. O campo, dentro de algumas perspectivas teóricas da geografia agrária, por exemplo, também é lido como uma reprodução social em busca do lazer, da calma, e repouso que o Fernando tinha comentado. Isso é importante. Bom, acho que dá para fazer responder isso, depois aí a gente já vai encerrando. Eu me perdi nas perguntas. Essa primeira é o do João Pedro. O Fabrício, ele fala Não, do sobre... Fabrício, aqui, achei. Tá tudo no chat. A dominação da natureza está atrelada ao desenvolvimento do capitalismo, porém... Renan, divide os assuntos. Oi. só um minutinho. Eu vou... vai falando, eu vou dar um primo no banheiro aqui, tô meio apertado aí, eu volto para responder. Fica à vontade, Ladislau. Isso é importante. O marco do saneamento, nossa, daria sim para discutir através da produção da natureza, daria muito para discutir através da produção da natureza, porque, querendo ou não, vai ter modificações sérias, né, em cima da captação de água, captação e distribuição de água, né, então dá para discutir muito isso em cima da produção da natureza. Mas eu acho que isso daí ainda vai ficar mais claro no segundo capítulo, né, a partir do segundo capítulo. A partir da semana que vem. Aí a gente vai conseguir responder melhor isso daí. Então, segura um pouquinho essa pergunta. Ou se alguém do grupo já quiser responder, fica à vontade também. E a pergunta do João Pedro, se hoje a gente pode falar de uma noção de venda das amenidades naturais, uma forma de especulação do capital na produção dos espaços. Não entendi muito bem a sua pergunta, João. João Pedro, se o João quiser responder essa, pode abrir o áudio, por favor, João. Oi, João Pedro. O Neil Smith, ele escreveu um texto sobre isso. Ele focou... Eu posso passar o texto depois, ele vai discutir a questão da produção da natureza, né? O Smith escreveu até agora a gente teve contato com 5 textos, artigos, onde ele discute a produção da natureza, né? Ele vai focar na venda de artigos que representam a natureza. Ele vai discutir o conceito de representação na geografia e como a natureza é transformada em mercadoria, né? Por um lado é isso, né? Por um lado a gente vai ter, ele fala de alguns ursinhos em parques de diversão, vai ter globos representando miniaturas da Terra, né? Isso de um lado, a gente pode pegar essas miniaturas, né, pequenas, né, uma forma da gente exteriorizar a natureza. A outra diz respeito ao turismo, né? O turismo, ele vai criar ambientes onde a gente pode ter um contato com a natureza, né? Mas aí ele vai criticar o tipo de contato que a gente vai ter, né? Porque vai estar dentro da ideologia, de uma certa ideologia da natureza que desfaz toda a lógica de produção daquele próprio parque. A gente entra num parque turístico e não tem um contato com a natureza, mas ao mesmo tempo não aprofunda em nada o conhecimento sobre ela, sobre sua produção e tal, né? Resumindo, né?
João Pedro, se você mandar um e-mail para o grupo, né, eu coloquei lá, gengeografia@gmail.com, a gente te manda esse texto, tá? Mas um pouco a próxima reunião, aí a gente vai aprofundar mais essa discussão, tá? Se você, eu vou passar para o Fernando e para o Ladislau, se eles quiserem falar alguma coisa para encerrar. Depois desse encontro, a gente vai fazer uma reunião de coordenação do grupo e dos seminaristas do encontro, tá? Fique à vontade, Fernando e Ladislau. Para encerrar, eu queria, primeiro de tudo, agradecer a todos vocês. Como a Érica disse no começo, as inscrições superaram em muito as nossas expectativas. Isso mostra a importância de se fazer esse debate hoje em dia, né? E as perguntas foram fantásticas, né? Eu sempre falo que quando a gente sai com mais perguntas do que respostas, significa que isso daí é bom, né? A pergunta do Gino, para mim, foi... Eu vou ficar pensando nisso agora até o final desse curso, Gino. Até lá a gente vai conversando para saber como pensar melhor essa produção da América Latina. E é isso, eu queria agradecer a todos vocês, eu queria agradecer também a GB por ter proporcionado esse espaço para a gente, o Ladislau também, pelas provocações todas e por ter respondido as minhas provocações também. Aquela primeira pergunta foi mais para quebrar o gelo aqui, na verdade. E é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo. Como eu disse, até o final da noite eu vou encaminhar todas as referências que eu usei nas minhas falas. E se vocês se interessarem por algum outro texto, por algum outro tema, vocês mandem por e-mail essa dúvida que a gente caminha tudo para vocês certinho. É isso. Muito obrigado. Gente, eu queria agradecer as pessoas que ficaram, inclusive que ficaram até agora, né? As participantes que ficaram até agora. É uma oportunidade muito legal poder trocar uma ideia sobre esses temas, né? Também agradecer ao grupo de estudos, no Smith. Eu cheguei faz pouco tempo e tem sido muito legal participar das reuniões, dos encontros. Eu acho que o esforço de discussão, a preocupação com o debate, para mim, e eu não, já, como disse, não sou um estudioso do Neil Smith, mas se tem uma coisa que nele, né, nas poucas coisas que eu li, e na própria trajetória intelectual, me comove, assim, me mexe muito, é o vigor crítico, é a preocupação de produzir uma teoria que causa, assim, né, que tem um impacto, que ela vai até as últimas consequências. Então, acho que nisso assim, tenho gostado muito de participar do grupo e gostado muito de poder ter essa oportunidade de estudar o Neil Smith, ainda mais agora em um grupo no curso com tantas pessoas, né? Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, né? Inclusive na discussão, nas perguntas, nas provocações, na conversa com o Fernando, com os amigos aí, com as amigas do grupo. Foi bem massa. E é isso. Valeu. Pessoal, agradeço a presença de todos. Agradeço a GB por ter confiado no nosso projeto. Gino, agora já foi, durante o debate, essa questão da Latinoamérica vai voltar, né, com certeza, porque a Latinoamérica não é só um produto histórico da metrópole, mas é uma também, né? Então a produção do espaço não lateral, né? Era uma luta que a gente tem que fazer, travar. Bom, tchau, até mais. O pessoal do grupo vai ficar para fazer uma reunião de balanço, né? Coisa mais burocrática, protocolar, né? E é isso. Muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, exatamente. Ô, João, também as pessoas que estão fazendo, que estão falando, que estão apresentando, vão ficar agora também? Como é que vai ser? Por favor.